aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo de vetores. Dado dois vetores V1 e V2 não paralelos, para cada vetor V no mesmo plano de V1 e V2, existe só uma dupla de números A1 e A2, tal que V é igual a A1 vezes o vetor 1, mais A2 vezes o vetor 2. Então perceba aqui o seguinte, nós temos aqui uma figura onde eu tenho aqui o vetor 1 na cor azul, tenho o vetor 2 na cor vermelha e tenho aqui o meu vetor V na cor preta, tá? Então eu tenho três vetores, V, V1 e V2. E aqui eu tenho números reais que eu estou chamando de A1 e A2. Então, para nós escrevermos o vetor V como soma dos vetores V1 e V2, eu vou ter que multiplicar, respectivamente, o vetor 1 e o vetor 2 pelos meus números reais A1 e A2. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu pegar o vetor 1 e multiplicar ele por um número A1, nós vimos que quando eu multiplico um vetor por um número, eu vou estar, na verdade, aumentando esse vetor, o comprimento dele. Então, na verdade, eu vou estar pegando esse vetor aqui de azul, eu posso estar, na verdade, aumentando ele ou diminuindo ele, tá? Como ele também pode permanecer do tamanho que ele está. Então, quando você multiplica um número por um vetor, esse seu vetor, ele vai alterar o tamanho dele ou não, tá? A mesma coisa que vai acontecer com o vetor 2, tá? Então, o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, para eu escrever o vetor 2, tá? Como soma do vetor V1 com o vetor V2, então o que você está enxergando aqui? Esse vetor V meu agora aqui, ele é, na verdade, a diagonal do meu paralelogramo, tá? Então eu vou chamar esse pontinho aqui de origem, tá? Então desse ponto O aqui, até esse ponto aqui em cima que eu vou chamar, por exemplo, de ponto A, eu tenho o vetor agora AV1. Então, ou seja, aqui, eu simplesmente peguei o meu vetor V1, estou multiplicando ele por um número. Nesse caso, um número maior do que 1. Por que eu sei que ele é maior do que 1? Porque esse vetor meu agora aqui ficou maior do que o vetor V1, tá? Aí agora o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu vetor V2 e vou multiplicar ele por A2. Quando eu multiplico o meu vetor A2 por V2, eu também vou aumentar o tamanho dele, tá? Pelo desenho aqui, Então, nesse caso, eu também posso concluir que o meu A2 é maior do que 1, tá? O que eu vou fazer agora aqui, Eu tenho a origem, que é O, a extremidade, que é A. Vou lá no ponto A agora e vou transferir o vetor A2, V2. Então, esse vetor agora que você está vendo aqui, destacado na cor vermelha, eu vou transferir ele aqui a partir do ponto A. Então, esse risquinho que você está vendo agora aqui, nada mais é do que o meu vetor A2, V2. E aí, o que vai acontecer agora aqui? Origem é o ponto A, e esse pontinho agora aqui eu vou chamar de ponto B, que é a minha extremidade. Então, agora, o vetor que sai do ponto O e vai até o ponto B, ele nada mais é do que o vetor V. Ou seja, quem que é o vetor V? É a soma do vetor AV1 com o vetor AV2. Tá? Então, na verdade, o que você tem que entender aqui com a gente agora aqui é o seguinte, Sempre que você tiver um vetor V, tá? Aqui, na verdade, aqui, no plano, você vai conseguir escrever ele como uma soma, tá? De vetor V1 e V2. Bom, nesse caso, nós dizemos que o nosso vetor V, ele é uma combinação linear dos vetores V1 com o vetor V2, tá? Já o conjunto de vetores, que são os conjuntos, na verdade, V1 e V2, esses dois vetores, eles são chamados para a gente de base, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Todo vetor que você tiver, na verdade, no plano, tá? Todo vetor V, você vai conseguir escrever ele em função dos vetores V1 e V2. Por quê? Sempre vai existir números reais A1
e A2, tal que A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 vai dar para a gente aqui o nosso vetor V. Então, os vetores V1 e V2 são chamados para a gente de base do plano, tá? Já os números A1 e A2, eles são chamados para a gente de componentes ou coordenadas do vetor V na base V1 e V2. Tá? É importante você entender isso aí, ó. Bom, na verdade, nós vamos trabalhar com bases ortonormais. Uma base é dita ortonormal quando seus vetores forem ortogonais e unitários. Bom, nós já vimos o que é um vetor unitário. Vetor unitário são vetores que possuem módulo tamanho igual a 1. Tá? Já ortogonais, dois vetores vão ser ortogonais quando eles formarem entre eles um ângulo de 90 graus, tá? Eles têm que ser, na verdade, perpendiculares entre si, tá? Mais para frente, durante as nossas outras aulas, nós vamos voltar a falar aqui da questão de ortogonalidade, ou seja, nós vamos até descobrir como é que calcula o ângulo entre dois vetores, tá? Mas é muito importante que você saiba que uma base é ortonormal, tá? Quando os vetores formam um ângulo de 90 graus e quando esses vetores são vetores unitários, tá? A importância disso é quando você está trabalhando no plano, tá? No plano, uma base ortonormal, ela vai determinar para a gente o sistema cartesiano ortogonal, tá? Que nada mais é do que o sistema formado pelos eixos x e y. Então, aqui, ó, estou te mostrando uma figura onde você tem aqui, ó, o eixo x e aqui você tem o eixo y. E aí, nesse eixo x e y, eles se encontram na origem, tá? Que é o ponto 0, 0, que é o ponto O. E aí você vai ver que aqui ó, eu estou destacando dois vetores. Eu tenho aqui um vetor na cor vermelha, tá? Que eu estou chamando esse vetor aqui ó, de vetor I. E tem aqui o vetor de cor azul, que eu já estou chamando ele aqui para gente, ó, tá? De vetor J, tá? Então também você vai guardar isso aqui, ó. Sempre que você estiver trabalhando no eixo X, você vai ter o vetor seu aqui que é chamado de vetor I, tá? E quando você estiver referindo ao eixo Y, você vai ter, na verdade, aqui o vetor J, tá? Bom, os vetores ortogonais e unitários, eles são chamados de base canônica e eles são representados por I igual a 1 e 0 e J igual a 0 e 1. Por que isso aqui? Ó? Sempre que você estiver no plano cartesiano, qualquer ponto representado no plano
ele vai ter que ter uma coordenada. A coordenada desse ponto aqui, ó, o x vale 3, e você vai ver que o nosso y aqui, ó, ele vai valer 4, tá? Então, todo ponto no plano cartesiano, ele vai ter valor tanto para x quanto para y. Então, quando você olhar agora aqui ó, no vetor I, esse pontinho aqui ó, de azulzinho, ele também tem que ter valor de x e de y. Então, vamos lá. Como esse vetor aqui ó, é unitário, o tamanho dele em x vai ser 1. E uma vez que ele está exatamente em cima do eixo x, o y dele vai valer 0. Então, por isso que esse vetor I, ele é identificado como sendo 1 e 0 no plano. Já o vetor J, ele também tem tamanho 1, tá? Só que, uma vez que ele está em cima do eixo Y, você pode concluir para mim aqui, ó, que o x dele vai valer 0, porém o y dele ali vai valer 1, tá? Então, falou para a gente aqui de base canônica no plano, você tem que lembrar que você tem um vetor unitário, tá? Que é o vetor I, que é 1 e 0, e tem o vetor unitário em J, que é em Y, que é 0 e 1. Muito importante também você saber isso aí, tá? Bom, quando você estiver trabalhando com vetores e sistemas coordenados, tá? Você vai entender o porquê agora aqui, da importância da gente trabalhar com os vetores canônicos. Seja o vetor V representado no plano. Então, perceba agora aqui ó, que você tem um vetor V e ele está representado no plano. Aqui eu tenho aqui o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y, tá? Então, esse vetor V meu aqui, ó, ele está saindo da origem e está vindo, na verdade, até esse pontinho aqui, ó, que eu estou chamando de ponto A, tá? Bom, definimos as componentes do vetor V como sendo as coordenadas V1, V2 do ponto final do vetor V, que tem seu ponto inicial na origem. Então, perceba bem aqui agora ó, que você tem o ponto O na origem e esse ponto A aqui é o ponto final. Aí foi o que eu comentei com vocês. Ó. Um ponto no plano cartesiano, tá? Ele sempre tem que ter um valor de x e um valor de y. Então, na verdade, esse vetor V meu aqui, ó, quando você pega esse ponto A, ele vai ter aqui um valor de x, ó, que eu chamei de V1, e vai ter um valor em y aqui, que eu chamei, na verdade, de V2. Então, o meu vetor V, ele pode ser representado por V1 e V2, sendo que o V1 é o valor que está em x e o V2 é o valor que está em y, tá? Agora, muito cuidado com esses nomes aqui, ó, tá? É muito comum eu identificar o vetor V por V1 e V2. E pode ocorrer também de eu estar me referindo, por exemplo, aqui ó, ao vetor U, e eu chamar ele, por exemplo, aqui ó, de U1 e U2. Aí você tem que lembrar que essa primeira aqui, ó, coordenada é a abscissa, tá? Que é o eixo X, e a segunda coordenada aqui, na verdade, ela é o nosso Y, que é a nossa ordenada, tá? Importante também você saber isso aí, ó, tá? Então, ó, eu posso chamar o meu vetor aqui ó, de V1, V2, como posso chamar também esse vetor de A1 e A2. E aí foi o que eu falei, ó, o primeiro valor é sempre do eixo X e o segundo valor é sempre do eixo Y, tá? Então vamos lá agora aqui, ó. Quando você olha agora aqui nesse desenho, tá? Vamos olhar no eixo X agora aqui, olha. Se eu pegar o ponto O e vir aqui ó, até na pontinha do vetor V1, eu vou estar me referindo, na verdade, a essa parte aqui que eu estou colorindo aqui de vermelho, tá? Perceba que essa parte aqui que eu colori de vermelho, ó, ela é maior do que o vetor I, tá? Uma vez que esse vetor I meu aqui mede 1, para eu chegar exatamente aqui no vetor 1, basta eu pegar o valor desse vetor aqui, que é 1, e multiplicar por V1, tá? Então, essa medida minha aqui, ó, V1, tá? V1, ela nada mais é do que o meu vetor I multiplicado pelo valor de V1, tá?
Agora, de forma análoga, você vai perceber que essa distância agora que eu estou colorindo agora aqui de azul, ó, ela nada mais é do que a medida do vetor unitário, que é J, multiplicado por V2. Então, esse pedacinho que eu destaquei de azul, ele vai medir exatamente V2 que multiplica J. Por que eu estou falando isso aqui? Ó? Quando você olhar para esse desenho aqui agora, ó, você vai ter que identificar a seguinte situação. Essa distância aqui, ó, que eu te mostrei, ela é dada por V2J. Já essa distância aqui embaixo no eixo X, tá? Ela é dada por V1I. Então, agora, esse vetor V aqui, ó, nada mais é do que a soma da parte colorida de vermelho, que é o vetor V1 na direção I, somado com essa parte de colorida agora aqui de azul. Quem que é essa parte colorida de azul aqui? Ó? Ela é exatamente o vetor V2 na direção J. Então, na verdade, o meu vetor V, ele pode ser escrito como a soma de V1I com V2J. Então, é outra maneira também aqui de você representar o vetor, tá? E agora você vai perceber, ó, que eu simplesmente troquei aqui V1, V2 por valor de X e Y, tá? Porque eu estou me referindo aqui ao eixo X e ao eixo Y. Então, aqui também, ó, no lugar do X aqui, ó, poderia entrar A1 e no lugar aqui do Y poderia entrar A2, tá? Então, são formas de você representar, na verdade, um vetor no plano, tá? Importante também aí você ficar atento para essas notações aqui que eu estou te apresentando. Bom, então vamos lá. Quando você olha agora aqui, ó, eu tenho aqui o eixo X e tenho aqui o eixo Y. Então, novamente aqui, ó, eu tenho aqui o vetor I, ele é um vetor unitário que está na direção do eixo X. Tenho aqui no eixo Y o vetor unitário J, que está na direção do eixo Y, tá? E você vai perceber que esses dois vetores aqui, que são unitários, que são tamanho 1, eles formam entre eles aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então agora, ó, você vai perceber que esse pontinho aqui, ó, onde o mouse está apontando, que é o ponto que o X vale 3 e o Y vale 3, ele representa um vetor, tá? Então esse vetor aqui, ó, em X ele vale 3 e em Y ele vale 3, tá? Então esse vetor aqui, V aqui, ó, que você está enxergando, ele nada mais é do que o vetor que está em X, que seria 3i, somado com esse vetor aqui, ó, que nada mais é do que o vetor 3j. Então, ele é definido pelas suas coordenadas. O x é 3 e o y é 3. Aí você vai perceber agora aqui, ó, que eu vou variar o valor de A1. Então, quando eu começo a mexer aqui o valor de A1, ó, você vai ver que o seu vetor ele está sendo alterado no eixo x, né? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei ele igual a 5. Você vai ver agora que esse ponto aqui, ó, ele é definido por x igual a 5 e por y igual a 3, tá? A mesma coisa agora aqui, alterando aqui, ó, o valor de A2, que vai ser y. Perceba agora aqui que o seu vetor começa a ganhar, por exemplo, em altura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei aqui, ó, no 5. Você vai ter a coordenada 5 para x e 5 para y, tá? Então, a importância de você trabalhar com base ortonormal é você garantir que o seu vetor, nesse caso, ele é dado pelas próprias coordenadas do ponto no plano. Nesse caso aqui, o seu vetor V, ele é dado pelas coordenadas 5 e 5. 5 para x e 5 para y, tá? Vou fazer agora aqui o A1 meu, ó, vim aqui, por exemplo, igual a 2, ó. Você vai ver que o seu vetor agora aqui, ó, o x dele vale 2 e o y dele vale 5, tá? Então, na verdade, ele é definido pelas próprias coordenadas do plano.
Soma de vetores. Uma vez que eu já sei que as próprias coordenadas do vetor representam esse vetor no plano, nós vamos trabalhar agora aqui com operações de vetores. Vou trabalhar primeiro aqui com a soma. Sejam os vetores U, U1 e U2, e o vetor V, V1 e V2. Então, meu vetor U, ele é definido pela coordenada abscissa U1, ordenada U2. Já o vetor V, abscissa V1, ordenada V2. Quando eu pegar o vetor U1, quando eu pegar o vetor U e o vetor V e representar ele no plano, você vai perceber que o meu vetor U de vermelho, ele vai ter as coordenadas U1 e U2. E você vai perceber que o meu vetor V, ele vai ter as coordenadas V1 e V2. Uma vez representados os vetores no plano, eu quero somar os vetores U com o vetor V. Tá? Então, como é que eu realizo essa soma? Eu sei que quando eu realizo soma, eu vou ter que pegar um ponto para ser origem. Tá? Vamos olhar agora aqui para o vetor de vermelho. Um ponto para ser origem, e esse pontinho B aqui vai ser extremidade. Quando eu for somar ao vetor U o vetor V, esse pontinho que é a extremidade, ele passa a ser origem. Aí eu vou pegar o meu vetor V e vou passar ele agora aqui para partir do ponto B, preservando sempre a direção, o sentido e o módulo. Ou então, posso colocar que o meu ponto A vai ser a minha origem, venho agora aqui no vetor V e chamo esse pontinho de C aqui de extremidade. Então agora eu quero somar o vetor V ao vetor U. Eu vou pegar o vetor U aqui agora e vou trazer ele aqui para o pontinho C, preservando a sua direção, sentido e módulo. Tá? Quando eu proceder dessa forma, independente de qual forma que eu faça, você vai ver que eu vou chegar nessa figura aqui, ó, que nada mais é do que um paralelogramo. Eu tenho aqui o vetor U, e esse aqui de vermelho é o meu vetor U, então, ou seja, eu trouxe o vetor U e somei com o vetor V, ou então eu tenho aqui o vetor U e eu peguei agora aqui o meu vetor V. Então, somei U com V para dar o vetor de preto aqui, que é o meu vetor U mais V. Tá? Então, perceba que esse vetor de preto aqui que você está vendo, nada mais é do que o vetor aqui de vermelho mais o vetor de azul, que é o vetor V. Então, vai ficar U mais V. Ou então, é o vetor de azul, que é o vetor V, somado com o vetor de vermelho, que é o vetor U. Tá? Agora é o seguinte, ó, eu falei com vocês que toda vez que você trabalha no plano, um vetor ele é representado pelas suas coordenadas. Então agora eu quero descobrir quem que é o valor de x e quem que é o valor de y. Tá? Então vamos me ajudar agora aqui, olha. O valor de x, eu quero saber quanto que vale esse x agora aqui, ó. Que eu vou colorir aqui agora, para você acompanhar. Eu vou colorir agora aqui na cor preta, ó. Eu quero saber quanto que vale isso aqui tudo, tá? Então a continha aqui vai ser simples, ó. Perceba que esse pedacinho aqui que eu colori de vermelho, ó, ele vale U1, tá? U1, que é a mesma medida dessa aqui, ó, que eu colori de vermelho, tá? Já essa partezinha agora aqui, ó, que eu estou colorindo de azul, tá? Ó, daqui, ó, até aqui, ela vai medir V1, tá? Essa partezinha aqui, ó, de V1, nada mais é do que a sombra desse vetor aqui, ó, de azul, que eu posso colocar ela, por exemplo, aqui em cima, ó, tá? Então, esse pedacinho agora aqui, ó, que vem da parte vermelha, mais a parte de azul, ela vai dar a parte todinha de preta. Ou seja, a partezinha aqui, ó, de vermelha, ela nada mais é do que o 1, e a parte aqui de azul, ela nada mais é do que V1. Então, eu posso concluir que o valor de x aqui, ó, vai ser nada mais, nada menos do que quem? O 1 mais V1. Tá? De forma análoga, eu posso fazer a mesma continha agora aqui para descobrir o y. Tá? Então, perceba que é o seguinte, ó, desse pontinho A aqui, ó, até aqui, essa medida aqui vale V2, que nada mais é do que essa mesma medida aqui, ó.
tá? Agora, perceba que esse vetor aqui de azul, eu trouxe ele cá para cima, ó. Então, essa distância aqui que você está vendo, ela vale V2, que ela foi somada exatamente aonde aqui, ó, em U2. Então, esse pontinho aqui, ó, U2, somado com o V2, vai dar para a gente aqui U2 mais V2, que nada mais é do que a medida em Y, tá? Então, aqui eu tenho a medida em X e tenho a medida em Y. Então, o que você tem que saber para mim aqui? O que você tem que guardar daqui para frente para mim agora é o seguinte, ó. Quando você soma dois vetores no plano, tá? Basta você pegar o valor de x e somar com o valor de x e pegar o valor de y e somar com o valor de y. Então, a soma de dois vetores no plano, basta que você some as coordenadas correspondentes. Então, você vai somar x com x e vai somar y com y. Muito importante você guardar isso aqui, tá? Então, soma de vetores no plano, soma x com x e y com y. Então, você vai perceber, ó, que esse valor aqui, ó, vai estar no x e esse valor aqui vai estar em y. Ou seja, esse valor aqui, ó, vai estar na direção I e esse valor aqui vai estar na direção J, uma vez que as bases canônicas no plano são I e J, o vetor I e o vetor J, tá? Guarda isso aí, ó. Multiplicação de um vetor por um escalar. Eu mostrei para vocês na aula passada que quando a gente pega um vetor e multiplica por um número, pode acontecer algumas situações, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um vetor, tá? Que eu estou chamando de vetor U, e eu vou pegar esse vetor U e vou multiplicar por um escalar alfa. Quando eu multiplico o meu vetor U por um escalar, eu vou obter um novo vetor V. Esse vetor V meu aqui, ó, ele pode ser o vetor nulo, tá? Quando que essa continha aqui vai dar zero? Duas situações. Se o alfa for zero, ou então se o vetor for nulo. Comentei isso com vocês na aula passada, tá? Mas quando esse vetor seu aqui não dá nulo, tá? Pode acontecer duas coisas. Ou esse vetor seu aqui, ó, vai aumentar o tamanho, ou vai diminuir o tamanho, tá? Então, o tamanho que esse vetor aqui vai ficar, se vai aumentar ou vai diminuir, vai depender do seu escalar, tá? Então, quando você multiplica o vetor por um número, tá? Esse vetor seu, ele pode aumentar ou diminuir, ou seja, ele vai ficar com o tamanho, tá? Quem vai definir o tamanho dele, nada mais é do que o módulo de alfa. Comentei isso aqui na aula passada com vocês, tá? E comentei também que se o alfa for positivo, ele vai manter o sentido. E se o alfa for negativo, ele vai alterar o sentido, tá? Então vamos lá então agora aqui, olha, eu quero saber o que acontece com as coordenadas do meu vetor V. Bom, eu simplesmente cheguei agora aqui, ó, eu tenho o meu vetor U, que é definido por U1 e U2, tá? Quando eu multiplico o meu vetor U por alfa, eu estou supondo nesse desenho agora aqui, ó, que o meu vetor V, ele aumentou. Então, se ele aumentou, eu posso garantir aqui para você, ó, que esse alfa aqui, ó, é maior do que 1. Primeiro, por que eu sei que ele é positivo? Porque o sentido do vetor U é o mesmo sentido do vetor V. Então, ele preservou o sentido, tá? E uma vez que o vetor V ele tem comprimento maior do que o vetor U, sinal que eu multipliquei esse vetor aqui por um número maior do que 1, tá? E aí você vai perceber agora aqui o seguinte, ó. Essa medida aqui, ó, é U1. Já essa medida aqui, ó, nada mais é do que o valor de U1 multiplicado pelo alfa. Então, essa medida aqui, ó, é alfa vezes U1, tá? Já essa medida aqui, ó, é U2. Essa outra medida aqui que você está vendo, nada mais é do que o valor de alfa vezes U2, tá? Então, uma coisinha que você tem que guardar também aqui é o seguinte, ó.
Se você tem um vetor u e multiplica ele por um número, tá? Na verdade, as coordenadas do seu vetor ficam multiplicadas por esse número. Então, multiplicar um vetor por um número, basta você pegar as coordenadas dele e multiplicar por esse número, tá? Importante também você saber isso aí, ó. Então, aqui agora, ó, nós vamos generalizar. Tudo que eu fiz no plano, ou seja, x, y no R2, eu vou fazer agora aqui no espaço, que é o R3, x, y e z. Então, você vai perceber agora aqui o seguinte, ó, eu já sei que um vetor ele é identificado pelas suas componentes. Então, se eu estou no plano, eu tenho x e y. Se eu estou no espaço, eu tenho x, y e z. Tá? Então, você vai perceber agora aqui nessa figura ó, que eu tenho um vetor agora aqui de verde. Tá? Ó. Esse vetor de verde aqui, ó, eu estou chamando ele de vetor V. E ele tem componente aqui, ó, V1, V2, V3, que poderia também ser escrito aqui ó, como sendo x, y e z. Tá? Então, aqui ó, eu tenho o eixo x, tenho aqui o eixo y e tenho aqui o eixo z. Tá? Então, esse vetor aqui de verde, ele é identificado pelas suas componentes, que é V1, tá? Ó, esse pontinho aqui está sendo o meu V1, esse pontinho aqui está sendo o meu V2 e esse pontinho aqui está sendo o meu V3. Então, ele tem abscissa, ordenada e cota. Tá? Bom, no plano, eu tenho os vetores canônicos I e J. Tá? Já no espaço, a minha base canônica, como o espaço tem eixo x, y e z, a minha base canônica vai ser I, J, K. Então, o que são bases canônicas? Tá? São vetores que têm aqui tamanhos 1, tá? E aí eles vão formar uma base ortonormal. O que é essa base ortonormal? Tá? São vetores de tamanho 1, tá? Que formam ângulos de 90 graus entre si. Então, quando você olha agora aqui e começa a comparar eixo com eixo, ou seja, o eixo x com o eixo y, aqui tem 90 graus aqui, tá? Se você comparar o eixo y com o eixo z, você vai ver que tem 90 graus aqui, tá? E por fim, se você comparar o eixo x com o eixo z, você vai ver que aqui tem um ângulo de 90 graus, tá? Então eles formam 90 graus. E além de formar 90 graus, você vai perceber aqui que esses vetores são unitários, tá? Então aqui ele tem tamanho aqui, de 0 até 1, que é 1, de 0 até 1, que é 1, e de 0 até 1, que é 1, tá? Então cuidado com isso aqui, Em x, ele é o vetor I, em y, ele é o vetor J, e em z, ele é o vetor K, tá? Como agora que eu estou no espaço, eu tenho que ter valor de x, y e z. Uma vez que eu tenho valor de x, y e z, o meu x é unitário, então ele vai valer 1 e as componentes 0. O meu y vai valer 1 e as outras componentes 0. O meu z vai valer 1 e as outras componentes 0. Tá? Então, falou base canônica no plano, I e J. Base canônica no espaço, I, J, K. Guarda isso aí, que isso aí é muito importante para a gente. Tá? Bom, posso falar também aqui de soma de vetores no espaço. É a mesma coisa que eu fiz lá no plano. A diferença é que agora, em vez de ter só x e y, vai ter x, y e z. Tá? Então, aqui eu vou ter o vetor u, que ele vai ter as componentes x, y, z. O 1, o 2 e o 3. Vou ter o meu vetor v, que ele vai ter x, y, z. V1, V2, V3. Para eu somar vetores, basta eu somar x com x, y com y, z com z. Então, meu vetor u mais v vai ser dado por u1 mais v1, u2 mais v2 e u3 mais v3. E guarde aqui, essa primeira componente é o x, que vai estar na direção y. A segunda componente é o y, que está na direção j. E a terceira é o z,
que está na direção K. Importante saber isso aí, tá? Bom, e por final, multiplicação de um vetor por um escalar. Seja o vetor U, x, y, z, ou seja, o 1, o 2, o 3 e alfa um escalar. Se eu pegar o meu vetor U e multiplicar por um escalar, eu vou ter um novo vetor aqui que eu estou chamando de V. Então, quando eu multiplico um vetor por um número, por um escalar, todas as suas coordenadas, tá? Todas as suas componentes, elas ficam multiplicado pelo valor de alfa. Aí você tem que lembrar que quando você multiplica um vetor por alfa, esse vetor seu pode aumentar o tamanho, pode diminuir, ele pode manter o mesmo sentido ou ter sentido oposto, porém ele preserva a direção, tá? Então, quando um vetor é múltiplo do outro, você vai ver que eles vão ter a mesma direção, tá? Importante também você guardar isso aí, tá? Então, te mostrei aqui como é que você faz operações no plano e no espaço. Bom, tudo que eu mostrei para vocês aqui foi a respeito de vetores, só que eram vetores que sempre estavam saindo da origem, tá? Você vai ver também que eu posso ter vetor aqui definido por dois pontos que não está na origem, tá? Então, o que está acontecendo agora aqui é o seguinte, ó. Seja os pontos A e B. Ponto A definido por x1 e y1, tá? Ponto B, x2 e y2. Esses pontos A e B, eles definem para mim um vetor aqui V. Então, quem que é o meu vetor V? É o vetor que está saindo do ponto A, como origem, está indo até a extremidade, que é o ponto B. Tá? Então, você vai ver que o meu vetor V é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Tá? Então, esse vetor aqui que você está vendo agora aqui de azul, ele foi definido por dois pontos, que é o ponto A e o ponto B. Tá? Mas você pode notar por esse desenho aqui agora, ó, que eu consigo aqui agora imaginar dois vetores. Tá? O primeiro vetor aqui que eu vou imaginar é o vetor que vai sair do ponto O e vai até o ponto A. E o segundo vetor que eu vou imaginar é o vetor que vai sair do ponto O e vai vir até o ponto B. Tá? Então, perceba que isso aqui que eu acabei de te falar foi o seguinte, ó. Eu tenho o vetor aqui de azul, definido pelos pontos A e B. Vim aqui agora, ó, e coloquei o vetor que vai de O até A. E coloquei também o vetor que vai de O até B. Perceba que por esse desenho aqui agora, ó, se eu pegar esse pontinho aqui, ó, que é o ponto O, e trabalhar ele como origem, o que eu posso falar aqui? Ó? Origem, extremidade. Essa extremidade virou origem. Eu venho nela aqui e coloquei o vetor V. Aqui virou extremidade. Perceba agora que esse vetor agora aqui, ó, que eu estou colorindo aqui de vermelho, ele nada mais é do que o vetor que está saindo da origem, que é o ponto inicial, e está vindo até agora aqui a extremidade, que é o ponto final. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer para você que esse vetor que você está vendo aqui, o vetor OB, nada mais é do que a soma do vetor OA com o vetor AB, que nada mais é do que o meu vetor V. Então, agora, ó, eu quero saber como é que eu descubro esse vetor aqui. Ó. Eu vou isolar aqui agora. Vou jogar o AB para o lado de cá e vou jogar o OB para o lado de cá. Quando eu jogo o AB para o primeiro membro, vai vir para cá, ó, menos AB, que é igual a OA. Vou pegar o OB agora, vou jogar para o segundo membro. Vai vir menos OB. Se eu chegar agora aqui e multiplicar por menos 1, eu vou ter AB, vou ter o OB negativo, que vai ficar positivo, e o meu OA positivo, que vai ficar negativo. Tá? Então, na verdade, o meu vetor que você acabou de ver aqui, ó, V, que é o meu vetor AB, ele nada mais é do que OB menos OA. Muita atenção nisso aqui que você está vendo. Tá? O meu vetor AB, como é que eu posso escrever ele?
eu saí de A e cheguei em B. Então, o vetor AB nada mais é do que aonde eu estou chegando, que é B, menos de onde eu saí, que é A. Então, é muito importante você enxergar que o vetor AB, que é o vetor V, nada mais é do que o vetor OB menos o vetor OA. Nós vimos aí subtração de vetores. Perceba que aqui você tem aqui a chegada de duas setas e o vetor está saindo de uma seta. Então, aonde ele está chegando é o vetor OB menos de onde ele saiu, que é o vetor OA. Tá? Então, agora eu quero saber como é que eu faço para identificar as coordenadas do vetor definido por dois pontos. Tá? Então, dando continuidade aqui, vetor definido por dois pontos. Nós tínhamos aqui esse desenho. Eu mostrei para você aqui que o vetor V nada mais é do que o vetor definido pelos pontos AB. Agora, quem que é o vetor AB? OB menos OA. Eu já sei que cada vetor é definido pelas suas coordenadas. Então, aqui vai ficar o seguinte, quem que é o vetor V? As coordenadas do vetor OB. OB é definido por x2 e y2, menos as coordenadas do OA, que é definido por x1 e y1. Tá? Então, agora, o que a gente está fazendo aqui? Quando eu somo vetores, eu não somo as componentes correspondentes? Eu somo x com x e y com y. Agora eu quero subtrair. A subtração nada mais é do que uma soma de uma coisa positiva com uma coisa negativa. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar as componentes que são correspondentes e vou subtrair. Então, aqui vai ficar o seguinte, x2 menos x1, y2 menos y1. Então, quando eu faço essa continha aqui, esse primeiro valor aqui é o valor de x, esse segundo valor aqui é o valor de y. E você vai ter muita atenção. O x ele vai estar na direção I e o y vai estar na direção J. Então, aqui é a subtração de vetores quando eu estou trabalhando no plano. Tá? Bom, quando você faz aqui a subtração desses dois vetores, tá? Na verdade, você está definindo o vetor definido por dois pontos. Tá? Então, quando você faz aqui essa operação, o que você está fazendo, na verdade, pessoal, é pegar o seu vetor que está sendo definido aqui pelos pontos A e B, ou seja, que não está na origem. Tá? Você simplesmente está pegando esse vetor e trazendo ele para a origem. Então, perceba que esse vetor agora aqui, o pontilhado de azul, é o mesmo vetor aqui de cima que está de azul. Só que as coordenadas dele vai ser x2 menos x1, y2 menos y1. Tá? Cuidado, o vetor é livre. Esse vetor V, ele foi trazido, na verdade, aqui para a sua origem. E é lógico, ele está preservando a direção, o sentido e o seu tamanho. Tá? Então, aqui eu estou te mostrando como é que você define vetor no plano. Basta você subtrair, tá? As componentes, quando esse vetor seu for definido por dois pontos do plano. Importante você saber isso aí, tá? Você faz a mesma continha quando for no espaço. A diferença é que, em vez de você ter duas componentes, você vai ter três, tá? Então, se fosse no espaço, por exemplo, no espaço, o que ia acontecer aqui? Ia ficar x2 menos x1, y2 menos y1, e aqui iria aparecer a terceira componente, z2 menos z1. Tá? Então, aqui você tem no plano e aqui você tem no espaço. Vetores que são definidos por dois pontos. Bom, vetor definido por dois pontos no espaço. Sejam os pontos A e B no espaço. Então, aqui eu tenho valor aqui, de x, y e z. Aqui também x, y e z. Tá? Então, esses dois pontos, eles vão definir o vetor V.
que é o meu vetor AB. Esse meu vetor AB nada mais é do que quem? O meu vetor OB menos o meu vetor OA. Então, que basta eu pegar as componentes do vetor OB, que é definida pelo ponto B, e subtrair pelas componentes do vetor OA, que é definida pelo ponto A. Então, quando você proceder aqui com essa subtração, você vai obter x2 menos y1, depois y2 menos y1 e depois z2 menos z1. Então, aqui você tem aqui a componente em x, a componente em y e a componente em z. E aí, lembrando, tá? No espaço, direção I, direção J, e aqui eu vou ter a minha direção K. Então, são vetores unitários e ortogonais entre si. Bom, nós vamos trabalhar aqui agora com alguns exemplos, tá? Do que foi abordado aí na aula de hoje. Exemplo: determine o ponto B de modo que o vetor AB seja igual a 3 vezes o vetor AC, sabendo que o ponto A é igual a 2 e menos 3 e o ponto C igual a menos 1, menos 4. Bom, perceba aqui então que eu estou trabalhando no plano. Por que eu sei que eu estou trabalhando no plano? Porque tanto o meu ponto A quanto o meu ponto C que foi dado, ele tem coordenadas x e y, tá? Então, ele deixa bem claro para a gente aqui, ó, determine o ponto B. Uma vez que eu já identifiquei que eu estou no plano, eu vou querer achar, então, as coordenadas de B, ou seja, qual é o valor de x e qual é o valor de y. De modo que, tá, o seu vetor AB tem que ser exatamente igual ao seu vetor AC multiplicado por 3. Então, perceba que esses dois vetores aqui, ó, eles são vetores paralelos ou colineares. Por quê? Eu sei que o meu vetor AB ele é o triplo do meu vetor AC. Tá? Então, para eu realizar essa continha aqui agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Quem é o meu vetor AB? Eu saí de A e cheguei em B. Então, eu vou escrever aqui, ó, OB menos OA, que é igual a 3 que multiplica. O meu vetor AC, eu saí de A e cheguei em C. Então, eu vou escrever aqui ó, como sendo OC menos OA. Agora, você vai perceber ó, que os meus vetores OA, OC e OA, eles são definidos pelas suas componentes no plano. Então, eu vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, ó. Quem é o meu vetor OB? É o que eu quero achar. Então, eu vou chegar aqui e escrever, ó, XY menos o meu OA, 2 e menos 3, tem que ser igual a 3 que multiplica. OC vai ser menos 1 e menos 4, menos o meu OA, que é 2 e menos 3. Agora aqui ó, eu vou trabalhar com a subtração. Então aqui vai ficar ó, a primeira componente menos a primeira, x menos 2, a segunda menos a segunda. Y menos 3, eu vou obter que y mais 3, que é igual a 3 que multiplica. Menos 1 com menos 2, menos 3. Menos 4 com menos 3, essa continha minha aqui vai dar menos 1. Então, agora aqui eu vou ter ó, x menos 2, y mais 3 é igual a um número multiplicando um vetor. Esse número multiplica todas as componentes. Então, 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 1, menos 3. E daqui agora eu posso fazer a seguinte conclusão. Quando que esses dois vetores são iguais? Quando as suas componentes forem iguais. Então, daqui você vai tirar ó, que x menos 2,
que a componente em x vai ter que ser igual a menos 9, e a componente em y mais 3, é igual a menos 3. Conclusão que você tira que o x nosso aqui, ó, vai valer menos 7, e o meu y aqui vai valer menos 6. Então, nós conseguimos aqui encontrar os valores do ponto B, ou seja, a abscissa vale menos 7 e a ordenada vale menos 6. Então, você encontrou o valor do ponto B, de modo que o vetor AB seja exatamente o triplo do vetor AC. Exemplo. Verifique se os pontos a seguir são colineares. Bom, tanto que na letra A e na letra B, eu tenho os pontos A, B e C. Esses pontos, eles possuem aqui, ó, 3 componentes, né? Então, na verdade, eu estou no espaço, que é o R3. Você vai perceber que esses pontos, ó, eles têm valor aqui de x, y e z, tá? Bom, descobrir se 3 pontos são colineares nada mais é do que imaginar uma reta, tá? E para eles serem colineares, esses 3 pontos A, B e C, eles têm que pertencer a uma mesma reta, tá? O importante de você entender esse desenho aqui que eu fiz é você olhar aqui agora, ó, e descobrir que através desse desenho eu consigo ter vetores. Então, ó, eu vou cravar aqui, ó, que o ponto A vai ser a minha origem. Então, tem o primeiro vetor aqui, ó, que é definido pelo vetor AB. E tem aqui um segundo vetor, ó, que eu vou desenhar ele embaixo aqui, para não ficar em cima do outro, que é o meu vetor AC. Então, perceba que esses dois vetores, AB e AC, eles têm a mesma inclinação, então, ou seja, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido, porém, eles têm tamanhos diferentes, tá? Então, o que eu quero te dizer aqui, ó, é que o seu vetor AB comparado com o seu vetor AC, eles são múltiplos por um escalar, tá? O seu vetor AC nada mais é do que o seu vetor AB multiplicado por alfa. Ou então, tá? O seu vetor AB nada mais é do que o seu vetor AC multiplicado por alfa. Então, você tem que entender que descobrir se 3 pontos são colineares é descobrir se você tem aqui 2 vetores que são paralelos, ou seja, que são múltiplos por um escalar, tá? Então, eu vou simplesmente chegar agora aqui, ó, e descobrir se o vetor AC ele é múltiplo do vetor AB. Então, perceba aqui que eu cravei que o meu ponto A é a minha origem. E aí eu vou descobrir se existe esse alfa aqui, ó. Então, para eu descobrir quem que é o alfa, eu tenho que descobrir primeiro quem que é o vetor AC e quem que é o vetor AB. E para isso eu faço o seguinte, ó. Meu vetor AC, saí de A, cheguei em C. Então, eu vou escrever aqui, ó, OC menos OA. Agora eu vou chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Quem que é o ponto C? Tá? Estou resolvendo aqui a letra A, tá, queridos? Quem que é o ponto C? Ele é definido por menos 21, 14 e 7. Menos. Quem que é o ponto A? Menos 3, 2 e 1. Então, agora aqui, ó, eu vou ter o meu vetor AC. Vou pegar agora aqui o x menos o x. Menos 21 menos 3. Essa continha que vai dar menos 18. Agora o y. 14 menos 2, 12. Agora o z. 7 menos 1, 6. Achei o vetor AC. Agora, ó, vou achar quem que é o vetor AB. Quem que é o vetor AB? Vai ser OB
menos OA. O ponto B, 6, menos 4 e menos 2, menos meu ponto A, menos 3, 2 e 1. Realizando aqui, ó, a subtração, x menos x, 6 menos 3, continha vai dar 9. Y menos y, 4 menos 4 menos 2, menos 6. E agora que voltou a fazer o z. Vou pegar agora aqui, ó, menos 2 com menos 1, continha que vai dar menos 3. Uma vez que você já achou quem que é o AC e quem que é o seu AB, você vai comparar, na verdade, aqui esses dois vetores, tá? Quem que é o seu AC? Ele é definido pelas componentes menos 18, 12 e 6. E o nosso AB, ele é definido pelas componentes 9, menos 6 e menos 3. Pega qualquer uma delas aqui, ó. Eu vou pegar a primeira e dividir pela primeira. Então, quando você divide aqui, ó, menos 18 por 2, essa continha aqui vai dar menos 2, que na verdade é o seu alfa. Agora você pode fazer uma escolha aqui, ó. Pega o de baixo e multiplica por menos 2. 9 vezes menos 2, menos 18. Menos 6 vezes menos 2, 12. Menos 3 vezes menos 2, 6. Ou então, divide de cima pelo de baixo. Você vai ver que essa divisão vai dar sempre menos 2. Conclusão que você tira aqui, ó, tá? Que o seu vetor AC nada mais é do que o seu vetor AB multiplicado por menos 2. Ou então, o seu vetor AB nada mais é do que o vetor AC multiplicado por menos meio. Também dá certo, tá? Então, uma vez que você percebeu que esses dois vetores são paralelos, por que eles são paralelos? Porque existe um número aqui, ó, tá? Um escalar menos 2, que se você multiplicar o vetor AB, vai dar o vetor AC. Então, uma vez aqui o que esses vetores são paralelos, você conclui que os pontos A, B e C da letra A, eles são colineares. Ou seja, se você tem aqui uma reta aqui, ó, esses 3 pontos estão sobre a mesma reta, tá? Bom, aqui está o desenho, tá? Eu usei um programinha aqui, o GeoGebra, e aí eu peguei, na verdade, esses 3 pontos, joguei no GeoGebra e tracei, na verdade, uma reta. E aí você vai perceber que realmente os pontos A, B e C pertencem a uma mesma reta. Então você tem aqui o vetor AB, tá? E tem aqui o vetor AC. E aí é importante você perceber aqui, ó, que o seu vetor AC nada mais é do que o seu vetor AB multiplicado por menos 2. Vou entender isso aqui, ó. O tamanho aqui do vetor AB, ó, é o de azul. Então, quando você multiplica por 2, você dobra o tamanho dele. Agora, por que o AB está apontado para um lado e o AC está apontado para o outro? Eles têm sentidos diferentes. O sentido ficou diferente porque você multiplicou por um número negativo, tá? Então, quando você multiplicou o vetor AB por menos 2, você acha um vetor AC que tem o dobro do tamanho do vetor AB, porém, como você multiplicou por menos, eles vão ter sentidos opostos, só que eles vão ter a mesma direção. Então, os vetores aqui, ó, AC e AB, eles têm a mesma direção, têm sentidos opostos e têm o tamanho dobro do outro, tá? Então, o vetor AC é o dobro do tamanho do vetor AB. De forma análoga, nós vamos fazer aqui, ó, a letra B, tá?
eu quero descobrir se existe uma reta e se nessa reta aqui eu vou ter 3 pontos, tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou fixar o meu A para ser a minha origem e vou descobrir agora aqui, ó, quem que é o meu vetor AB e depois quem que é o meu vetor AC. E vou descobrir se existe um número alfa, tá? Que eu multiplico o vetor AC e eu chego no meu vetor AB. Então, vou chegar agora aqui, ó, o meu vetor AB nada mais é do que OB menos OA. Então, aqui eu vou ter o seguinte, ó, o meu vetor OB, 5 menos 3 e 2, menos 2, menos 3 e menos 1. Então, daqui eu vou ter que o meu vetor AB, ele vai ser dado aqui, ó, 3 menos 2, 3 menos 3 menos 3, essa continha aqui vai dar 0. E 2 menos 1, essa continha aqui vai dar 3. Tá? Bom, achei o vetor aqui, AB. Vou descobrir agora aqui, ó, quem que é o meu vetor AC. Então, vou pegar aqui, ó, OC, que é onde eu estou chegando em C, menos OA. OC vai ficar 8, menos 3 e 10, menos OA, 2, menos 3 e menos 1. Quando eu proceder agora aqui com essa subtração, eu vou encontrar aqui, ó, 8 menos 2, 6, menos 3 menos 3, 0, 10 menos 1, 11. Tá? Então, achei aqui, ó, o meu vetor AB e achei aqui o meu vetor AC. Agora, ó, eu vou tentar achar uma relação entre eles, tá? E para isso, ó, eu vou comparar as componentes. AB, 3, 0, 3. AC, 6, 0 e 11. Vou pegar agora aqui, ó, o maior, ó, e vou dividir pelo menor. Quando eu divido aqui, ó, o primeiro, que é 6, que é o x, dividido pelo x, que é 3, essa continha aqui vai dar 2. Ou seja, o meu alfa aqui, ó, é igual a 2. Agora eu vou conferir, ó. Vou pegar esse vetor aqui, ó, multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. A continha aqui deu 11. Então, como esse valor aqui, ó, não obedeceu aqui a essa proporção, a esse fator, tá? Eu concluo que esses dois vetores aqui não são paralelos. Se eles não são paralelos, a conclusão que eu tiro aqui é que esses 3 pontos não são colineares. Em outras palavras aqui, ó, o meu vetor AB, ele é diferente de alfa vezes AC. Então, uma situação, por exemplo, que está sendo retratada aqui, ó, é como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho o vetor aqui, ó, AB, e tenho, por exemplo, aqui, ó, o vetor AC. Eles vão ter aqui um ângulo entre eles, tá? Eles não vão estar numa mesma reta. Bom, fiz aqui o desenho aqui no GeoGebra também. Aqui você está vendo aqui, né, ó, que eu tenho aqui o vetor aqui, ó, AB, e aqui eu tenho o vetor aqui, ó, AC. Então você vai perceber aqui, ó, que enquanto o vetor AB está na reta, o vetor AC está fora da reta, tá? Então, um exercício aí muito legal para você perceber, né? Quando pontos estão alinhados, são colineares, nada mais é do que descobrir se os vetores são paralelos ou colineares.
Muito importante saber isso aí também, tá? Exemplo. Encontre um ponto Q de um vetor não nulo U igual a PQ, onde P é igual a -1, 3 e -5, tal que, letra A, U tem a mesma direção, sentido e o dobro do módulo do vetor V. Tá? Então, na verdade, é o seguinte aqui, ó, letra A. Existe um vetor U, que ele é definido por ponto de origem P e extremidade Q. Tá? Ele deu para a gente aqui, ó, o ponto P, que é -1, 3 e -5. Então, aqui agora eu já concluo que eu estou no espaço x, y e z. E ele quer que nós encontremos aqui o ponto Q. Tá? Então, existe um ponto Q no espaço x, y e z, que é o que eu quero encontrar. Que esse vetor U meu PQ, ele vai ter que ter a mesma direção do vetor U, vai ter que ter o mesmo sentido, só que ele vai ter que ter o dobro do módulo, ou seja, ele vai ter que ser o dobro do vetor V. Então, na verdade, ó, eu quero descobrir qual que é o vetor U, que ele vai ser o dobro do vetor V. Tá? Então, uma vez aqui, o que eu estou multiplicando por 2, eu garanto que o módulo dele vai ser o dobro. Tá? O sentido dele vai permanecer o mesmo, porque eu estou multiplicando por uma coisa positivo. Tá? E quando você olha aqui para essa equação, eu estou afirmando para você que o vetor U ele é múltiplo do vetor V. Em outras palavras, eles são paralelos ou colineares, então eles vão ter a mesma direção. Então agora eu vou resolver agora aqui essa equação. Quem que é o meu vetor U? PQ, que é igual a 2 que multiplica V. Quem que é PQ? Vai ficar OQ menos OP, que é igual a 2 que multiplica o vetor V. Agora eu vou substituir. Ó. Quem que é o OQ? É o ponto que eu quero achar. Ó. XYZ menos. Quem que é o OP? -1, 3 e -5. Que vai ser igual a 2 que multiplica o vetor V. 6, 7 e -3. Agora fazendo essa continha aqui, ó, vai ficar subtração x menos -1. Então, a primeira componente aqui, ó, vai ficar x mais 1. Y menos 3. Z menos -5. Então, aqui vai ficar Z mais 5. E agora eu multiplico 2 vezes o vetor. Multiplica todas as componentes. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes -3, -6. Agora eu vou resolver agora aqui uma igualdade de vetores. Então aqui eu vou ter ó, que x mais 1, componente de x é igual a componente de x, que é 12. A componente em y, y menos 3 é igual a 14. E a componente em z, z mais 5 é igual a -6. Conclusão que nós tiramos, que o x aqui vai valer 11, o y aqui vai valer 17 e o z nosso aqui vai valer -11. Encontramos, na verdade, o valor de x, y e z do ponto Q. Então, nosso ponto Q ele é definido por 11, 17 e -11. Letra B. U tem a mesma direção, mesmo módulo, faz sentido oposto ao vetor V. Bom, para garantir que eles tenham aqui a mesma direção, eu vou escrever que o meu vetor U ele tem que ser múltiplo do vetor V. Tá?
Então, isso aqui ó, eu já garanto que eles são vetores paralelos ou colineares, tá? Para eles terem o mesmo módulo, quer dizer que ele não vai poder aumentar e nem diminuir o tamanho do vetor. Então, para ele ter aqui o mesmo módulo, esse alfa meu aqui, ó, o módulo dele vai ter que ser igual a 1. Então, vamos lá. Se você multiplicar esse vetor aqui por 1, ele vai continuar sendo o quê? Igual, tá? Só que fala que o sentido tem que ser oposto. Para você mudar o sentido de um vetor, basta você multiplicar ele por um sinal negativo. Então, ó, eu vou ter que multiplicar, na verdade, esse vetor, primeiramente, por 1, porque ele vai ter o mesmo módulo, tá? Como tem que ter o sentido oposto, eu vou multiplicar ele, na verdade, por menos 1. Então, em outras palavras aqui, ó, o nosso vetor U, ele nada mais é do que menos o vetor V. Agora, quem que é o vetor U? PQ igual a menos V. PQ vai ficar OK menos OP, que é igual a menos o vetor V. Então, aqui eu vou ter, ó, o OK é o ponto que eu quero descobrir, x, y, z, menos o ponto P que foi dado, menos 1, 3 e menos 5, que é igual a menos o vetor V, 6, 7 e menos 3. Então, agora aqui vai ficar o seguinte, ó, x menos menos 1, x mais 1, y menos 3, e aqui vai ficar z menos menos 5, z mais 5. Vou multiplicar agora aqui o vetor por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 6, menos 7 e 3 positivo. Agora aqui é resolver a igualdade de vetores. X mais 1 é igual a menos 6. Estou fazendo aqui, né, ó, x igual a x. Agora y. Y menos 3, que é igual a y, que é menos 7. E agora o z. Z mais 5, que é igual a 3. Daqui você conclui que o seu x é igual a menos 7. O seu y vai ser igual a menos 4. E o seu z vai ser igual a menos 2. Tá? Então, nós descobrimos aqui ó, que as coordenadas do ponto Q vão ser menos 7, menos 4 e menos 2. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Exemplo. Sejam os vetores U, V e W e os pontos P e Q. Verifique se existem números x, y e z tal que o vetor W vai ser escrito como a soma de x vezes o vetor U mais y vezes o vetor V mais z vezes o vetor PQ. Tá? Então, na verdade, eu quero descobrir se o vetor W ele é combinação linear dos vetores U, V e PQ. Então, muito cuidado aqui, ó, um exercício, digamos, simples, tá? É que se você não tomar cuidado aqui, você erra o exercício. Então, vamos lá. W, U, V e PQ são vetores. Então, aqui, ó, o U é vetor, o V é vetor e o W é vetor. Cuidado com o PQ. O PQ é vetor. Perceba que aqui ó, ele te deu pontos. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui ó, é descobrir quem que é o vetor PQ. Ou seja, é OQ menos OP. Faça a continha que vai ficar. Ó. PQ é igual OQ. 1, 0, 2, menos OP. Menos 2, 1, 4. Então, daqui agora você conclui ó,
que o seu vetor PQ vai ser igual a 1 menos menos 2, 3, 0 menos 1, menos 1, e 2 menos 4, menos 2, tá? Então, agora que eu descobri quem que é o valor do meu vetor PQ, tá? Essa continha aqui, ó, é 3. 1 menos menos 2, que dá 3, tá? Agora, ó, nós vamos substituir esses valores aqui na equação de asterisco. Então, aqui vai ficar, ó, W. Quem que é W? Vai ficar 7 menos 4 e menos 4, que é igual a x, que multiplica o vetor U. 1 menos 2, mais y, que multiplica o vetor V. 0, 1, menos 2, mais z, que multiplica o vetor PQ, que é 3, menos 1 e menos 2. Tá? Agora, ó, eu vou multiplicar esses vetores, tá? Então, aqui vai ficar, ó, x, ó, vai multiplicar todas as componentes. X vezes 1, x, x vezes 1, x, x vezes menos 2, menos 2x. Y vezes 0, 0, y vezes 1, 1, e y vezes menos 2, menos 2y, mais z vezes 3, 3z, z vezes menos 1, menos z, e z vezes menos 2, menos 2z. Agora eu vou somar aqui, ó. Então aqui vai ficar, ó, 7 menos 4, menos 4, que é igual. Primeira componente de cada uma, ó, x mais 0 mais 3z. Agora a segunda, ó, que é o y, x mais y mais menos e. Então, mais menos e, essa continha aqui vai dar menos. Então, aqui vai ficar menos e. Ó. E agora, a terceira, menos 2x mais menos 2y, menos 2y, mais menos 2e, menos 2e. Agora aqui você tem uma igualdade, ó, de vetores. Eu vou pegar essa primeira componente aqui, ó, que é x mais 0 mais 3e. Então aqui vai ficar, ó, x mais 0 mais 3e é igual ao primeiro aqui, que é 7. Vou pegar a segunda agora, ó, x mais y menos e. X mais y menos e, que é igual a menos 4. E agora eu vou pegar a última. Menos 2x menos 2y menos 2e. Menos 2x menos 2y menos 2e também é igual a menos 4. Bom, você tem agora aqui, ó, um sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Nós já estudamos sistemas lineares. O sistema ele pode ser possível e determinado, uma solução. Ele pode ser possível e indeterminado, infinitas soluções. E o sistema seu pode ser impossível, que é não ter solução. Então, se você resolver isso aqui, ó, e não encontrar a solução, você vai concluir que o vetor W não pode ser escrito como combinação linear. Agora, se você conseguir achar os valores de x, y e z, você vai perceber que o vetor W
pode ser escrito como combinação linear, tá? Vou deixar isso aqui para você fazer. Você vai escalonar isso aqui, né? Ó, coluna do x, que vai ficar, ó, 1, 1, menos 2. Depois a coluna do y, 0, 1, menos 2. A coluna do z, 3, menos 1, menos 2. E aqui os termos independentes, 7, menos 4 e menos 4. Você vai resolver esse sistema aqui, ó, tá? Bom, quando você resolver o sistema, você vai obter como resposta aí, ó, x igual a menos 2, y igual a 1 e o seu z igual a 3. Em outras palavras, o seu vetor w, quem que é o seu vetor w? XU, YV, x que multiplica U, mais y que multiplica V, mais z que multiplica P, Q. Em outras palavras, se você pegar o vetor U e multiplicar por menos 2, tá? Pegar o vetor V, multiplicar por 1, pegar o vetor PQ e multiplicar por 3, se você somar aqui, ó, você vai obter o vetor o quê? W. Então, em outras palavras, W é escrito como combinação linear dos vetores U, V e PQ. Bom, aqui está a referência bibliográfica, né, dos livros aí que eu estou usando aqui nesse primeiro momento de vetores. São 2 ótimos livros. Espero aí que você tenha acompanhado a aula de hoje. Desejo a cada um de vocês bons estudos. Fique com Deus. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.